A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã, do nosso devocional Sempre Pentecostal. Hoje é sábado e nós estamos muito felizes que chegamos a mais um fim de semana abençoado na presença do nosso Deus. E, portanto, como no dia de sábado, nós sempre lemos o livro do profeta Isaías. E hoje nós estaremos lendo o capítulo 6, os primeiros 8 versículos, que fala sobre a chamada deste profeta Isaías, filho de Amós, o qual Deus deu um ministério abundante, poderoso, dentro de 4 reinados, ou seja, 4 reis do reino de Judá, do reino do sul, e nós vamos ver a sua chamada, como Deus o chamou, e que coisa gloriosa que nós vamos ver a transformação, o que aconteceu com este grande profeta, que é chamado também o profeta messiânico, pelo número de profecias que ele traz sobre o Messias. Portanto, se você tem a sua Bíblia, vamos ler juntos a palavra do nosso Deus, que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, ou seja, isso era mais ou menos no ano 740 a.C. Então, o que acontece neste ano em que morre o rei Uzias? Eu vi ao Senhor, foi o que Isaías ele profere, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Ou seja, este séquito aqui não fala de um cortejo, mas fala no original de que a borda das vestes, assim como um rei que se assenta e que seu vestido ou suas vestes, sua capa é longa, a Bíblia diz que Isaías ele vê que a borda do manto do Senhor, que está sentado no seu trono, enchia o templo. E diz assim mais: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça ou de fumo. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Tenaz era aquele instrumento de um ferreiro, com um tipo de um alicate que move, não é, o metal ou coisas, brasas, e traz para poder fazer o trabalho. E a Bíblia diz de que um serafim, com uma tenaz, tomou a brasa e o que ele faz? E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, estes versículos que nós lemos são tão lindos, são tão importantes e fala de uma transformação tremenda que houve na vida deste homem chamado Isaías. Mas para que nós possamos conhecer um pouquinho do cenário, do que é que acontece e o que é que logo depois, na semana que vem, nós estaremos falando sobre a continuação do que Deus fala depois com Isaías, é importante nós lembrarmos que Uzias, que era o rei, que neste ano que a Bíblia diz que ele morre, Isaías ele tem esse encontro com Deus, tem essa experiência com Deus. E Uzias, também chamado de Azarias, ele foi filho de Amazias, um dos reis de Judá. E a Bíblia nos fala de que este jovem, Uzias, ele começou a reinar com 16 anos de idade e ele reinou 52 anos.
Foi um rei muito abençoado, foi um rei próspero, foi um rei que trouxe muita engenharia para Israel, e assim ele edificou não somente a Jerusalém, ele expandiu o seu reino, ele tomou alguns lugares e países e cidades que antigamente eram inimigos de Israel. E nós vamos ver que este homem, a Bíblia diz que ele cresceu muito, de tal forma que quando ele cresceu de tal maneira, a Bíblia nos fala que ele fez um erro. A Bíblia nos fala que ele entrou no templo e ele tomou um incensário para poder queimar incenso diante do Senhor. Pensava que o seu sucesso humano, com isso ele poderia fazer o que ele quisesse. Entretanto, os sacerdotes do Senhor foram muito claros. Uzias, a ti não te compete esta obra. E a Bíblia fala que ele resistiu. E quando ele resistiu, a Bíblia nos fala que Deus o castigou. Deus trouxe o juízo sobre ele. Por quê? Porque Uzias, ele não somente ele feriu a lei de Deus, os mandamentos de Deus, ele não ouviu a voz de Deus, aquilo que Deus havia determinado na sua lei, mas também ele não ouviu os ministros de Deus, aqueles que estavam ali como o sumo sacerdote, como a pessoa, o intercessor, aquela pessoa que oferecia sacrifícios pelo pecado do rei, do povo e de si próprio. E então nós vamos ver que ele rejeita a voz de Deus, rejeita a voz do sacerdote, e com isso a Bíblia fala que Deus o fere de lepra. E meus queridos, este é o pano de fundo, este é o cenário que está na mente de Isaías, que está na mente do povo, um rei que foi usado tão poderosamente, e agora este rei soberbamente, ele entra no templo do Senhor e ele quer fazer aquilo que não compete a ele. E agora, neste ano, 740, Uzias ele morre. E a Bíblia nos diz que neste mesmo ano é quando Deus chama a Isaías para o seu ministério profético. E a Bíblia nos fala que, em primeiro lugar, nessa visão que Isaías ele teve, ele viu o seu estado, ele viu o Senhor, ele sentiu o peso. Entretanto, nós vamos ver que na sua visão, 3 coisas acontecem. Deus traz uma mudança na vida de Isaías. A Bíblia nos fala, em primeiro lugar, que ele viu. Houve uma mudança de conhecimento. Talvez Isaías houvesse ter falado sobre Deus, sobre o templo, sobre tantas coisas, mas a Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, ele disse, eu vi ao Senhor. Eu vi ao Senhor assentado sobre o trono e que a glória de Deus, os serafins, você pode imaginar, meus queridos, Isaías vendo agora Deus assentado sobre o seu trono e cujo manto, cuja borda dos seus vestidos enche todo o templo, e a glória dos serafins voando de um lado para o outro e clamando de um lado para o outro, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Oh, meus queridos, é para poder a pessoa ficar tremendo. E foi o que aconteceu. A Bíblia nos diz que quando Isaías ele vê esta glória, quando ele vê esta santidade de Deus, quando ele vê quão grande, majestoso, poderoso, a glória de Deus manifestando a ele, ele disse, eu vi ao Senhor. E a primeira mudança que houve em Isaías foi esta, exatamente do seu conhecimento. Talvez Isaías, como muitas pessoas, ouvem falar de Deus, ouvem falar de Jesus, ouvem falar do que a Bíblia fala. Entretanto, quando esta pessoa tem uma experiência, quando, como Isaías, ele pôde ver ao Senhor, a glória do Senhor, não que ele estivesse vendo a Deus cara a cara, mas ele viu
ele é sentado sobre um trono e os serafins e a glória do Senhor manifestada ali, a Bíblia diz: eu sou um homem pecador, aleluia. Ele viu ao Senhor, ele agora conhece, ele sabe por experiência. Não porque ouviu dizer, não porque disse, olha, Moisés falou com Deus no Sinai. Agora Isaías estava vendo ao Senhor, aleluia. Por quê, meus queridos? Porque a salvação, ela, em primeiro lugar, ela é experimental. E a obra ou a chamada de Deus é algo pessoal para as nossas vidas. Deus, ele chama ao indivíduo para fazer a sua obra. E Deus estava ali agora chamando a Isaías. E a primeira mudança que existe na vida de Isaías é a mudança de conhecimento. Ele tem um conhecimento experimental, porque ele viu a Deus, ele viu a sua glória, ele viu a sua majestade, ele viu os serafins voando, aleluia, ele ouviu aqueles anjos dizendo uns para os outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E quão glorioso, quando nós podemos ver, quando nós podemos conhecer, ter a experiência, muda a nossa maneira de ser. Muda a nossa perspectiva de quem é Deus, aleluia. E como o seu conhecimento de Deus mudou, houve uma segunda coisa. A Bíblia disse que ele começou a dizer, eis, ai de mim, que sou um homem pecador e eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de gente de impuros lábios, aleluia. A segunda mudança que existe na vida de Isaías agora é a mudança de comportamento. Ele disse, ele reconhece, ele sabe agora, quando ele vê a glória de Deus, ele sabe quão pecador ele é. Quando ele vê a majestade de Deus, a santidade de Deus, ele sabe, ele tem convicção de que ele não é nada, que ele é um terrível pecador, que os seus lábios são impuros, ou que ele habita no meio de pessoas impuras, que ele não é digno de estar ali, ele não é digno de dizer santo, santo, santo é o Senhor, como estavam dizendo aqueles serafins. Ele olha para dentro de si mesmo e ele sabe que ele precisa mudar. Ele vê quão glorioso, quão santo, quão poderoso. Oh, meus queridos, e não é assim. Quando nós um dia aceitamos a Jesus, que nós vimos, quando vimos Deus operar, quando vimos Deus fazer a obra, quando vimos a glória de Deus se manifestar na nossa vida, quando nós fomos batizados com o Espírito Santo, quando nós recebemos a salvação, quando nós fomos libertos, que coisa gloriosa não foi quando nós experimentamos e nós reconhecemos quem nós somos. E a Bíblia diz, seja Deus sempre verdadeiro e seja o homem mentiroso, aleluia. Seja Deus grande e seja nós pequenos. Seja Deus poderoso e seja nós limitados. Seja Deus majestoso em glória, seja nós humildes pecadores diante dos seus olhos, aleluia. Houve a segunda mudança na vida de Isaías pela sua experiência que ele teve com o Senhor. Ele viu ao Senhor, mas ele disse, ele confessou, eu sou um homem pecador. E por que ele disse isso? Por causa da glória, por causa dele ter visto, por causa dele ter experimentado, por ter uma experiência com Deus, aleluia. Quando se conhece a Deus por simplesmente uma filosofia, ou por um livro, ou por uma simplesmente mera tradição religiosa, irmãos, nós não vamos ter a convicção de quem é Deus. Mas quando nós temos a experiência, quando nós bebemos da água, aí faz a mudança completa. Mas em terceiro lugar, houve uma mudança de atitude. Por quê? Porque depois que Isaías, ele viu ao Senhor, ele conheceu quem é Deus. Depois dele dizer, confessar, eu sou um homem pecador, eu agora preciso de perdão dos meus pecados. E Deus, ele disse, olha, aqui está Atenais, ela vai queimar os teus lábios, aleluia, e ela vai limpar, purificar a tua vida, os teus lábios, e os teus pecados são perdoados. E meus queridos, quando isso acontece, existe a terceira transformação.
é que Isaías, ele agora consegue ouvir a voz de Deus dizendo: quem há de ir por mim? Quem é que eu posso mandar? Quem é que vai fazer a minha obra? Quem é que vai entrar na brecha? Oh, e agora este homem, que sim, era um homem humilde, era um homem que se sentia pecador, mas que agora perdoado, purificado pela brasa que havia saído do altar e tocado nos seus lábios. Ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que o Senhor Deus possa te abençoar poderosamente neste fim de semana. Que durante a nossa jornada, se nós estamos estagnados, se nós estamos simplesmente parados, se nós estamos sem vida espiritual, oh irmãos, é importante nós voltarmos ao nosso Deus, clamarmos a Ele e dizer a Ele: Senhor, eu quero uma mudança de vida, eu quero uma mudança de conhecimento, eu não quero ficar neste mesmo degrau, eu quero subir, eu quero ter uma nova experiência contigo, Senhor. Mas não somente isso, nós queremos uma mudança de comportamento, temos que confessar diante dEle aonde nós estamos, como nós estamos, o que é que nós queremos fazer, aleluia, para quê? Porque somente através dessa experiência, somente depois de nós mudarmos o nosso conhecimento, o nosso comportamento, é que nós poderemos ter uma mudança de atitude. E é quando nós ouviremos o nosso Deus falar conosco e dizer a nós, e oferecer a nós, quem há de ir por nós. E nós podemos claramente dizer: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Assim que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor. Amém.